A seguir, Hora da Notícia. Na terceira entrevista da série sobre a reforma trabalhista, vamos falar hoje com a procuradora do Ministério do Trabalho, Unidade de Passo Fundo, Flávia Bornel Funk. Com a missão de levar esperança a um país devastado pela guerra civil e pobreza, o trabalho missionário de uma brasileira que morou 17 anos em Moçambique, na África. Crianças envolvidas nas tarefas domésticas, a gente mostra que a participação na rotina da casa pode melhorar o desenvolvimento da criança. E ainda o clima de Natal vai se espalhar por Passo Fundo, é o Natal Ecológico Boqueirão Legal que vem por aí. Hoje é quarta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. É hora da notícia. Cuidar das tarefas domésticas, coisa normal da vida, não é mesmo? E por ser assim tão normal, é importante que as crianças também estejam envolvidas nesse processo. Mas tudo, claro, com muito equilíbrio. Veja só. Na casa da Josi e do Valdevir é assim. O Guto e o Dudu lavam e secam a louça. Também molham a horta, arrumam o quarto. Não tem escapatória. Eles são estimulados desde muito cedo a participar da rotina da casa. Ok, são tarefas bem simples do dia a dia, mas elas têm um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Se nós não ensinarmos isso desde muito cedo, que as crianças possam realizar essas tarefas desde pequenas, desde após a fase de bebê, provavelmente, quando crescerem, elas não farão isso. A criança estimulada, desafiada pelos adultos, ela vai explorar os espaços em que ela está inserida, ela vai manusear objetos, ela vai experimentar e tudo isso vai contribuir para que gradativamente, pouco a pouco, a criança construa esta autonomia. Por isso a importância de ter um equilíbrio nas atividades. Tem que fazer as tarefas sim, não tem jeito, mas também não dá para perder o foco de estudar, de brincar. Coisas que continuam no topo da lista do que é essencial para as crianças. É importante para o crescimento deles, Eles saberem fazer as coisas, colaborarem, todo esse espírito de colaboração e de aprendizado acho importante para eles. Não como um trabalho, mas como uma ajuda à casa de todos, Então todos moram nela, então todos têm que contribuir, para ela funcionar bem. A ajuda desde de pequeno nos afazeres domésticos da casa onde todos vivem, ele é pedagógico porque ele dá uma percepção para a criança desde pequeno de que o cuidado ele precisa ser coletivo e, portanto, quando eu preciso ajudar a cuidar e eu preciso ajudar contribuir com as tarefas, eu cuido mais quando eu entro de casa para não sujar a casa, cuido quando eu vou usar uma louça. E mesmo que essas não sejam as atividades favoritas dos meninos, eles entendem o seu significado. Não acho legal assim, só que a gente tem que fazer para ajudar os pais, porque senão só eles fazem. E daí é uma casa grande, daí eles têm que fazer tudo, daí a gente não faz nada. Não é das coisas mais legais que tem pra fazer, Mas a gente tem que fazer porque é pro nosso bem, pra gente crescer. E a gente sabe que fazendo isso, quando a gente crescer, a gente vai estar bem preparado para os serviços que a gente vai ter que fazer em casa. E com os filhos que a gente vai mandar eles fazer também. Quando a reforma trabalhista foi aprovada, o Ministério Público do Trabalho encaminhou ao presidente Michel Temer uma nota técnica pedindo veto total, o que não ocorreu. O Ministério Público do Trabalho considera que há violação constitucional. E na primeira semana de entrada em vigor dos quase 200 pontos da reforma, a UPF-TV está fazendo uma série de entrevistas sobre o assunto. Hoje a gente recebe a Procuradora do Trabalho da Unidade de Passo Fundo, Flávia Bornel Funk. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Quais as violações constitucionais alegadas pelo Ministério Público do Trabalho com relação à reforma trabalhista? Bom, poderíamos destacar inúmeros aspectos, Eu vou citar apenas alguns, como já foi comentado aqui, acho que em outras entrevistas, o trabalho intermitente,
né, que dá ao trabalhador uma insegurança sobre quanto tempo ele vai trabalhar na semana, quantas horas no dia, né, uma insegurança jurídica muito grande para o trabalhador. A figura do autônomo exclusivo, que já é uma contradição em si, né, também poderá ser questionada a constitucionalidade desse dispositivo. Questão da pejotização também, possibilidade de contratar, em vez de empregado, uma pessoa jurídica, né? Nós sabemos que isso traz a redução dos direitos sociais desse trabalhador. Agora, doutora, a prevalência do negociado sobre o legislado, um dos pontos mais destacados, então, da reforma, também é inconstitucional na visão do Ministério Público do Trabalho? O negociado sobre o legislado, ele já havia uma previsão na Constituição da República, desde que mais benéfica ao trabalhador, né? Então, existia essa possibilidade, inclusive, de redução de salários. Caso a empresa estivesse passando por muita dificuldade, isso poderia ser negociado com o sindicato. Agora, o que a nova lei prevê é a possibilidade de acordo sem a participação do sindicato, que a gente considera que vai ser muito prejudicial aos trabalhadores, porque o sindicato justamente faz a intermediação, né? O locutor, o porta-voz dos ensejos da classe trabalhadora pro empregador, desculpa. E agora, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho a partir de agora? O que pode ser feito, que ainda pode ser feito? Bom, o nosso papel, a nossa missão é de garantir os direitos sociais, né? Já era de garantir os direitos sociais, continua sendo. Então, utilizaremos os instrumentos jurídicos já existentes, como controle de constitucionalidade em sede difusa ou sede concentrada, para eventualmente atacar dispositivos que vão sonegar direitos sociais dos trabalhadores, né? Esse controle difuso, ele pode ser feito no processo, não como pedido principal, né, mas como uma declaração incidental de inconstitucionalidade. E isso não é nenhuma novidade, né? Acho que a celeuma maior é por conta das inúmeras modificações que vieram à tona com a nova reforma trabalhista. Inclusive, como você mencionou de início, houve uma tentativa de um controle prévio de constitucionalidade, né? Os nossos procuradores de trabalho lá em Brasília compareciam no Congresso antes da aprovação da lei, forneceram subsídios técnicos para a Comissão de Constitucionalidade, indicando vícios de constitucionalidade, porém não foram acatados, como você mencionou de início, né? Aprovada a lei sem vetos, a nossa missão continua sendo na defesa dos direitos sociais. Como a lei é nova, ela ainda está sujeita a interpretações, né? Sempre que uma determinada interpretação violar direitos sociais garantidos pela Constituição ou por normas internacionais, a gente vai atuar. E o Ministério Público também pode questionar ponto a ponto a reforma? Eu acredito que sim. Não sei se nossos representantes em Brasília já têm em mente alguma proposta de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade, aí essa sim vai diretamente para o Supremo, englobando a totalidade da reforma, né? Já existem 5 ADIMs ajuizados, né? A primeira delas, pelo PGR, questionando a questão do acesso à justiça, porque foi dificultado um pouco o acesso à justiça para o trabalhador, né? Foi em função de que a assistência judiciária gratuita possui mais requisitos agora do trabalhador, e ele também é responsável por ônus sucumbenciais, o que não acontecia antes, né? Essa é uma ADIM que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Outra delas é questionando pontos relativos à terceirização, e existem 3 outras ADIMs ajuizadas por sindicatos, aí sim questionando especificamente a forma de custeio sindical, que também foi alterada. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. E dando sequência à série sobre reforma trabalhista, amanhã nós vamos receber aqui no estúdio, então, o juiz do trabalho, Marcelo Caon Pereira. Realizar trabalhos para ajudar o próximo. Na volta do intervalo, a gente mostra para você a história de uma irmã missionária. Nós já voltamos. O clima de Natal já começa a se espalhar por Passo Fundo.
E um dos eventos mais tradicionais da cidade, o Natal Ecológico Boqueirão Legal, vai ter aí a abertura oficial apenas no dia 26 de novembro. Mas quem passa pelo bairro Boqueirão já se encanta com a decoração que está sendo montada. Neste ano, mais de 100 mil garrafas PET fazem parte da decoração. Essa é a 10ª edição do projeto e para comemorar os 10 anos, foi criado então o primeiro Boqueirão iluminado. Empresários e moradores são convidados a enfeitar as fachadas das casas e empresas, desde o Colégio Notre Dame até o Trevo da Caravela. E para incentivar a participação, a Prefeitura vai premiar a residência e a empresa com a fachada mais enfeitada. As atividades nas praças Miguel e Antônio Moretti, que envolvem a presença do Papai Noel, passeios de Maria Fumaça e atrações artísticas, devem permanecer até o final de janeiro de 2018. E é nesse clima também de fim de ano que alunos do cursos de farmácia, odontologia e do mestrado em envelhecimento humano da UPF estão organizando uma ação para arrecadar donativos para a Fundação Beneficente Lucas Araújo, aqui de Passo Fundo. Você também pode ajudar. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho, material de higiene e limpeza, meias, casacos e fraldas geriátricas. As doações podem ser feitas nos cursos de farmácia e odontologia na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, aqui no Campus 1 da UPF, ou ainda na Fundação Lucas Araújo. Para outras informações, é só ligar nesse número que aparece aí na tela. Será que a ideia de que homem não gosta de ir ao médico está mudando? No mês dedicado ao alerta sobre a saúde do homem, o programa Estúdio 4 fala sobre o Novembro Azul. O programa foi ao ar ontem, mas tem reprise hoje, às 8 da noite e também na sexta-feira, às 11 horas da noite. Veja um trecho. Obviamente, na minha especialidade, eu me deparo mais com os homens quando eles estão muito sintomáticos, né? Seja com cálculo urinário, que está com dor intensa, ou realmente com alterações relacionadas à próstata, né? De jato urinário, acordando à noite. Esse é o momento que ele procura. Aquele paciente assim, assintomático, que vem para fazer uma revisão, não é a rotina, né? Embora é perceptível que após o início das campanhas do Novembro Azul, que já vem há anos, né, no mundo, né, já tem aí quase 15 anos no mundo, vários países aderem, né, o Brasil também já há alguma série de anos já temos, isso já vem mudando esse paradigma, né? Já é mais comum pacientes aparecerem sem sintomas nenhum, ou o que é mais comum ainda é a esposa trazer. Quando a gente fala em rastreamento de câncer e a campanha fala nisso, o ponto principal é exatamente se fazer exames independentemente dos sintomas. Então a pessoa dizer eu não sinto nada deixa de ser justificativa. Eu costumo dizer para as pessoas assim que quando a gente fala em rastreamento, o que conta é a carteira de identidade, olhar a data de nascimento. Atingiu uma idade que a gente recomenda, a pessoa deve fazer o exame independente de ter qualquer queixa associada a isso. De um modo geral, as pesquisas que a gente tem executado no programa do mestrado em envelhecimento humano, ela não difere de outros contextos brasileiros enquanto a resultado e até mesmo de alguns resultados da comunidade internacional. O que você comentava antes, né, que os homens têm uma expectativa de vida menor. Um dado muito interessante que mostrou no IBGE, no censo de 2010, é que no Brasil nascem mais homens, mas quando chega na idade mais avançada, eles estão em menor número. E o tempo deve mudar aqui na região a partir de amanhã. Veja então os detalhes na previsão. A previsão do tempo para a quinta-feira é de poucas nuvens e bastante sol em Passo Fundo, temperaturas altas, mínima de 21 graus, máxima de 32. Na sexta-feira, a temperatura diminui um pouco, mínima de 17 graus e máxima de 22. O céu fica encoberto e não tem chuva. Da esperança de um trabalho humanitário ao reconhecimento público. Foram 17 anos morando na África, numa missão brasileira em Moçambique. A missionária Maria Emília Welter, da congregação Notre Dame, após anos dedicados às causas sociais no Brasil, foi ao continente africano para ajudar mulheres e crianças extremamente pobres. Produção de alimentos, saúde preventiva, combate ao tráfico de crianças e de órgãos
foram algumas das lutas em um país devastado pela guerra civil, onde a disputa se estabelece entre tribos. A dedicação da missionária pela justiça e paz mundial foi reconhecida dentro e fora do país de origem. Foi na infância, vivida no município de Ceuba, que ela sentiu que seu querer verdadeiro era lutar pela humanidade. O sonho de conhecer a África veio ainda criança. A realização aconteceu próximo dos 60 anos de idade, por meio de uma missão religiosa. Na escola faziam aquelas campanhas, fazer batizado de criança órfã, não sei o quê. Eu corria pela vila inteira, queria dinheiro para batizar muitas crianças, porque um dia eu iria para lá. E realmente isso conseguiu acontecer comigo. Entrei no convento, passaram anos, trabalhei aqui no Brasil. E de repente, aos 60 anos de idade, eu consegui esse objetivo, não assim, por ali, nessa idade, e consegui ir para a África. Encaminhada pela congregação Notre Dame, junto com outra missionária brasileira de Carazinho, a irmã Maria Emília Welter, hoje com mais de 80 anos, foi enviada para Jequa, na diocese de Chimoio, que fica em Moçambique, na África. O local de destino já havia sido uma grande missão dos padres franciscanos. E aí começamos a trabalhar, mas antes de trabalhar, fomos mandados para a Inglaterra para estudarmos o inglês. E eu aproveitei, como havia ali a faculdade de Oxford, né? Aproveitei, uma das nossas irmãs era a diretora da fisioterapia toda, e eu fiz também uma massoterapia, pensei, vou precisar chegar lá, quem vai fazer massagens, essas coisas todas? Eu fiz o curso, fiz o exame hoje à tarde e já no outro dia parti para Moçambique, nem voltei mais para o Brasil. Foram 17 anos morando em Moçambique. O principal desafio foi a enculturação, que é a adaptação da prática da fé cristã ao contexto cultural local. Para isso acontecer, foi preciso compreender a língua falada. A língua, dificílima, mas comecei a ter aulas com uma professora zimbabuana que falava muito bem o Shona. E o Shona é a primeira língua dos Bantus, né? Então, me dediquei a isto porque todas as outras tribos são uma derivação, as tribos do sul são uma derivação do Shona, né? Mesmo motivada pela missão evangelizadora, a irmã Maria Emília se viu primeiro diante de uma missão social e humana. Guiada pelos seus estudos em Sociologia e História, ela assumiu a Comissão de Justiça e Paz da Diocese Episcopal em Moçambique, se deparando com desafios ameaçadores. Eu entendi o que é fome. Aqui não tem fome. Aqui falta de comida porque tem o gosto de comer mais. Mas lá é fome. Um dia a mamãe disse assim, irmã, ali tem um pé de cana. Podemos ganhar 2 canas. Faz 7 dias que minhas crianças não comem nada. Elas vinham para aprender, eu aprendi a fazer bijuterias e tudo. Eu ia vender na capital e eu dava o dinheiro. E elas conseguiam comprar com esse dinheiro sempre alguma coisa de milho. O milho é básico, porque o milho é a alimentação básica de todo africano negro, toda a África negra. Então eu pensei assim, vamos fazer um curso para aprender a fazer óleo. E fizemos. Havia um lar de 84 crianças. Começamos a cuidar dessas também. Então, um grupo de irmãs cuidava dessas crianças, outros iam numa periferia, porque não havia numa cidade, né? Iam para o campo, ou para o mato, ou para lugares. E eu trabalhei mais com as viúvas um bom tempo. Depois veio a grande onda de raptar órgãos de pessoas. Ora, foi um trabalho. Até 2011, eu já estava ganhando o Prêmio Internacional dos Direitos Humanos por Genebra, de tantas pessoas que nós já tínhamos salvo em questão de direitos de corpos de crianças. Exposta a problemas diários para ajudar o povo africano, a irmã sofreu 3 graves acidentes de carro depois de ter assumido a Comissão de Justiça. Um somatório de fraturas em muitas partes do corpo e traumas na cabeça a traziam para o Brasil como garantia de recuperação e cura. Reabilitada, ela retornava à África. Porém, o terceiro e último acidente automobilístico em 2016 ocasionou a morte da missionária Bernadette Flenger, com 64
anos e alterou a missão da irmã Maria Emília, que estava bastante fragilizada. Não a vi mais depois, porque eu também estava completamente ferida e quebrei uma parte da bacia, a perna aqui. Hoje em dia, estou ainda aqui por causa disso, sabe? A missionária também dedicou anos de vida percorrendo o Brasil em lutas pelas causas indígenas, combatendo a desnutrição e mortalidade infantil, também atuando em favelas. Somada ao trabalho em terras moçambicanas, um país devastado pela guerra civil, essa senhora tão bonita e sábia recebeu o título de doutora em Filosofia e Práticas Humanísticas honoris causa pelo Conselho Superior da Academia de Letras do Brasil. Eu não sei como é que a minha cabeça funciona mesmo, porque ela funciona. Ela funciona, eu vejo uma coisa, eu já estou construindo por cima disso, né? As privações e marcas de um trabalho humanitário são muitas e elas refletem a bondade, a confiança, a alma boa. A irmã não sabe se irá retornar à África, terra onde foi luz, e aproveita para registrar as percepções em terras brasileiras. Eu ainda não me ambientei bem aqui. Sou muito sincera, né? Acho dificuldades. Mesmo as notícias a mim elas não caem na minha cabeça, na minha maneira de pensar um mundo e uma política. Vivi num país com política muito difícil, mas aqui ela não é difícil, aqui ela é provocada dificilmente, né? Porque é um grupo de pessoas que querem dominar outros. É de uma forma diferente. Medo. Hã? Medo. Não tenho. Quando eu salvo uma criança, me parece que eu podia pular como carnaval, né? Mais uma conseguimos. O programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não conferiu as redes sociais da UPF TV, dá uma passadinha por lá. Um ótimo dia para você e até amanhã, ao 12h30.